Chegamos agora no terceiro tópico da lição sétima, essa lição que nós estamos considerando ao longo desta semana. A origem está na raiz. E vamos continuar falando sobre questões já iniciadas no tópico anterior. Pergunta A. Trace a direção errada que tomamos quando nutrimos ressentimento e explique a única maneira de evitar isso. Irmão Edivaldo, trace a direção errada. O que vai desencadear se nós continuarmos nessa direção errada, principalmente no que diz respeito a ressentimento contra pessoas? Objetivamente, perdição. Né? O texto aqui diz, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Estar privado da graça de Deus, não existe salvação, né? Não existe salvação, né? E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então, nós temos o caminho certo. Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, nós temos o caminho. Por que querer entrar em algum desvio? Né? Por que desviar do caminho? Esse problema de desvio pode trazer a perdição de muitos. Então, nós precisamos olhar para frente, já que sabemos qual o caminho que devemos seguir, e ir em frente. Tá? Então, se nós pensamos em praticar o mal, nós estaremos perdidos. Praticar o mal é um desvio, é a saída do caminho verdadeiro para um desvio. E em desvio você só vai encontrar pedras, troncos de árvores, né? Ladeiras íngremes. E nesse caso, esse desvio... Vai sofrer mais. E nesse caso, esse desvio não é um atalho para chegar no destino. Geralmente se perde. Nesse daqui, esse desvio, ele leva à perdição. Quanto mais você se desvia, há uma técnica que o Corpo de Bombeiros geralmente ensina. Se você se acha perdido no mato, pare onde você está. Porque quanto mais você procura, mais você se perde. Então, mais o pecado aumenta. Sim. Tá? Mais a impossibilidade de salvação aumenta. Então, não adianta você procurar desvios. É só seguir o caminho que Jesus demonstrou. Nesse texto de Hebreus, ele faz menção de um processo. Então, nós temos, e podemos até começar um pouquinho antes, com o ressentimento, que está vinculado aqui à raiz da amargura. E quando nós damos vazão a isso, ele brota, ele cresce. E ele daí traz perturbação de espírito, né? Que é ruim, então, né? uma coisa que às vezes era só ali, pequenininho, cresce de tal forma que a pessoa fica agitada, estressada, fica perturbada com aquela situação que agora começa a fazer parte da sua vida todos os segundos em que ela está acordada. E até quando dorme, às vezes ainda sonha com um problema, né? Exato. Daí fica ali, fica agoniada com aquilo. Só que quando o coração está perturbado, a pessoa não guarda isso só para ela. Daí ela começa, no caso aqui, usando a expressão, ela passa isso e contamina outras pessoas para a sua causa, né? Pois é. Então, nós vemos aqui um processo onde uma amargura se torna um problema para um grupo de pessoas e que finalmente, conforme disse o irmão, leva à destruição. Porque aqueles que cultivam e não estão dispostos a retroceder de amarguras, de ressentimentos, conforme apresentado aqui, estão se privando da graça de Deus. Consequentemente, estão se perdendo. Elas estão fazendo essa escolha por si. Não é que Deus está destinando elas à perdição. É porque elas estão falando, eu não quero a graça de Deus, eu prefiro ficar com minha amargura aqui. Eu prefiro ficar com o meu ressentimento. Eu prefiro ficar aqui com este pensamento no meu coração. Eu prefiro ficar perturbado com isso na minha alma, né? A graça de Cristo é algo de menor importância para mim. Infelizmente, essa é a realidade. Eu sei que cada pessoa tem o seu contexto, tem a sua dificuldade, tem as suas razões e motivos, mas isso é algo que precisamos vencer.
e com o poder e com a graça de Cristo. Agora, na segunda parte da pergunta diz como nós podemos evitar esse processo mencionado aqui que leva à destruição. De que forma, irmão Edivaldo, nós podemos evitar passar por esse processo destrutivo? Pois é, aqui na nota, no segundo parágrafo, todas essas questões tendem a impedir seu crescimento espiritual. No entanto, Deus vê como é difícil para você ser paciente e perdoadora, e Ele sabe como ter piedade e ajudar. Por isso, Ele exige que você reforme a própria vida e corrija os erros. Deus quer que a graça dele subjugue seu temperamento rígido e implacável. Deus quer que a graça dele subjugue seu temperamento rígido e implacável. Você deve buscar a ajuda de Deus. Você precisa de paz e sossego em vez de tempestade e discórdia. A religião de Cristo ensina que você deve agir menos por impulso e mais por uma razão santificada e um calmo raciocínio. Então, há uma explicação para tudo, né? Sim. Para evitar maiores problemas, você pode se apegar a Jesus, aos seus ensinamentos. Diz que a religião de Cristo, ela ensina que você deve agir menos por impulso. Tá? Esses impulsos é que vai lhe trazer a perdição. O desejo, né, de criar problemas. Geralmente o problema é criado a partir de pequenas doses, né? É como a cabeça de um palito de fósforo. Você acendeu, jogou ali, vai apagar? Talvez sim, talvez não, né? Mas se ela encontrar alguma coisa que esse fogo possa se desenvolver, você vai ter um incêndio de grandes proporções. Né? Foi considerado há pouco tempo que o Brasil ele estava com 60% do seu território incendiado. Foi considerado também, nessa mesma época, que o Brasil ele era o primeiro colocado em poluição no mundo. Por causa de queimadas. Por causa de queimadas. Iniciadas por simplesmente um palito de fósforo, uma bituca de cigarro, coisa parecida. Né? Então, o que nós temos que fazer, ao ver o início do incêndio, é abafar o fogo. E não jogar lenha nem gasolina. Não jogar lenha. Porque quem alimenta o fogo é o oxigênio. Sim. Se abafou, ele apaga, né? Sim, exato. Muito bem, então nós precisamos da graça de Cristo em nossos corações para transformar esse coração de pedra, esse coração duro, esse coração que gosta de causar, esse coração que é bem complicado, né? É a graça de Cristo para nos transformar, para nos colocar num caminho onde vai promover o bem e não o mal, vai promover bênção e não maldição. Pergunta B, o que devemos entender sobre as palavras que dizemos? Ela pode ter efeitos de vida para vida ou de morte para morte. Né? Esse é o contexto da resposta, né? E aqui no Tiago diz, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. E a língua está posta entre os nossos membros e contamos todo o corpo. Contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo inferno. Então, o que devemos entender sobre as palavras que dizemos? Ela pode trazer benefícios, né? Pode trazer o bem e também pode trazer o mal. Geralmente, o mal. Sim. Geralmente incendeia, né? Geralmente cria-se proporções incalculáveis de erros, né, de pecados, e o fim é a perdição mesmo. Nós já mencionamos no tópico anterior de que as palavras são frutos do nosso pensamento, né? Daquilo que está no nosso coração. Daí tem o início da nota até menciona isso, suas palavras revelarão, suas ações demonstrarão onde está o seu tesouro e onde está o nosso coração, né?
Se está nas coisas dos céus, nossas palavras manifestarão isso. Se estão nas coisas terrenas, também elas manifestarão. E o último parágrafo diz que aqueles que amam espalhar calúnias e falsidades contra os servos de Cristo, lembrem que Deus é testemunha de seus atos. Seu toque calunioso não profana objetos sem vida, mas o caráter daqueles a quem Cristo comprou com seu sangue. Então, Cristo dá o maior valor para cada pecador. E aí nós começamos a nos caluniar uns aos outros de forma indireta ou direta, nós estamos agindo contra o próprio Senhor Jesus Cristo. E quem sou eu para agir contra o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Agora diz assim: a mão que traçou as letras nas paredes do palácio de Belsassar também guarda um registro fiel de todos os atos de injustiça e opressão que se cometem contra o povo de Deus. Aqui dá a impressão de os inimigos, aqueles que estão distantes, mas essa lição é para nós. Portanto, quando fala assim, registro fiel de todos os atos de injustiça e opressão cometidos contra o povo de Deus, esses atos nós podemos dizer que podem ser atos cometidos por aqueles que se dizem povo de Deus mesmo, contra aqueles fiéis povo que fazem parte do povo de Deus. Às vezes pode ser um ato de injustiça meu para com o irmão Edivaldo, pode ser um ato de injustiça meu para com uma pessoa próxima de mim. Portanto, essa lição ela vem falando para mim. Fala, olha, você não deve agir assim, você não pode agir assim, você tem que agir de uma forma diferente. É uma lição para nós. É uma lição bastante dura, mas necessária para nos corrigir em relação a esse problema que está muito difundido e propagado na sociedade. Na segunda linha aqui do segundo parágrafo, diz, terceiro parágrafo, diz que Deus é testemunha. Deus é testemunha. Então, e é uma testemunha de quem não tem como esconder e escapar. Exato. Muito bem, então nós vimos aí sobre a origem dessas problemáticas propagadas principalmente pela boca, e nós vimos que isso geralmente, ou isso está de um coração que está contaminado pelo pecado, contaminado com o rancor, com uma amargura, contaminado com um desejo de praticar justiça com as próprias mãos, de um coração que está afastado de Jesus. Mas nós somos convidados a, através da graça de Cristo, vencermos essas possíveis ou prováveis causas de contaminação, né? Porque poderíamos listar outras causas também. Mas, pela graça de Cristo, isso precisa ser vencido para que nós, então, possamos, através das nossas palavras, através das nossas ações, demonstrar que o nosso tesouro está no céu e não nas coisas terrenas. Amém?